Olá, mães com propósito. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Nós somos o Ministério Mães com Propósito, fazemos parte da Igreja Batista Shalom e somos lideradas pela pastora Sinorá Vergara. Meu nome é Rosângela Lima, sou casada, vou fazer 32 anos de casamento agora, dia 20 de maio, e o Senhor nos deu de presente dois filhos, Felipe, 28 anos, e o nosso caçula Mateus, com 23 anos. Como nasceu esse desejo de fazermos esse grupo de mães, mães com um propósito? Um dia eu estava orando e o Senhor falou profundamente ao meu coração: Rosângela, muitas mães choram sozinhas. Muitas mães não têm um grupo de apoio, muitas mães não têm amigas que elas possam desabafar, que elas possam falar das suas dores, sem serem julgadas, sem serem condenadas, mas um grupo de amor e cuidado, aonde essas mães poderão abrir os vossos corações. E assim nasceu então Mães com Propósito. Desejamos ajudar umas às outras, carregar os fardos umas das outras, choramos umas com as outras, entendemos que a maternidade é uma missão linda e maravilhosa, mas mesmo sendo tão maravilhosa esta missão, não nos isenta de passarmos por crises, por lutas, por choros, por decepções. A vida, ela é feita de altos e baixos. Tem uma canção tão linda que diz que Deus é o Deus da montanha, mas ele também é Deus dos vales. Então, nos vales, Deus está conosco, nas montanhas, Deus está conosco nas vitórias dos nossos filhos, mas Deus está conosco também nas derrotas dos nossos filhos. Assim é o nosso Deus conosco. Deus nos ama nas alegrias, Deus nos ama nos dias de tristeza, Deus nos ama quando nós podemos também, infelizmente, o decepcioná-lo. Mas o amor de Deus é muito maior, graças a Deus, e vai além da nossa compreensão humana. É este amor que nós queremos repartir com estas mães, com você que está nos assistindo nesta hora. Nós temos alguns propósitos e o primeiro propósito é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, existe em nosso coração um trono e quem senta nesse trono, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Rei. Amamos e serviremos ao Senhor por todos os dias da nossa vida. O nosso segundo propósito, criando filhos para Deus. Preste atenção. Criando filhos para Deus. Os filhos não são criados para nós. Filhos não nasceram e foram concebidos para o orgulho dos pais, para algum projeto pessoal dos pais. Filhos são de Deus, os nossos filhos são de Deus. Entendemos que devemos amá-los, educá-los, instruí-los no caminho do Senhor, mas eles pertencem a Deus. Jesus Cristo fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo está se referindo a ele como o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho, você pode escolher. Não, ele deixa claro em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, mães com propósito, entendemos que devemos criar, educar, ensinar e encaminhar os nossos filhos no caminho que é Jesus. E o nosso terceiro propósito, oração. Mães que oram. Acredito que depois da nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso maior presente que o Senhor Deus nos concedeu é o privilégio de gerarmos uma vida dentro de nós. Quando chega a hora do parto, aquela hora tão desejada, que você vai conhecer o seu filho ou a sua filha, o médico vai cortar o cordão umbilical. Após esse cordão ser cortado, eu acredito que existe um cordão chamado cordão do amor. E através do amor estaremos conectadas com os nossos filhos por toda a vida. Mas eu quero falar de uma outra conexão que é tão forte e tão poderosa quanto o amor, que é a oração. A oração é a conexão espiritual que nos une aos nossos filhos. É através da oração que podemos levar a Deus, representando a vida de cada filho, falando de cada filho, orando, intercedendo, jejuando, clamando, através da oração. Que elo pode nos unir mais que a oração? Um dos grandes erros das mães
o qual eu já cometi muitas vezes, é falar demais. Quantas vezes eu achava que por um belo sermão, uma bela bronca, uma bela discussão, os meus filhos iriam ouvir a minha voz. E quantas vezes o Senhor falou: Rosângela, vá para o secreto, ore mais e fale menos, ore mais e fale menos. Quantas vezes nós, mulheres, somos tentadas a falar tanto e quantas vezes, infelizmente, falamos demais. Eu quero te aconselhar nesta hora: ore mais e fale menos. Mães que oram, mães que entendem que a oração é a chave que abre portas espirituais, materiais, financeiras, abre qualquer porta, eu creio, através da oração. Não, por favor, não cometa esse erro de achar que a oração é o último recurso. Não, anote essa frase: a oração não é o último recurso, mas sim o primeiro. Não podemos perder tempo, não podemos deixar para amanhã, não espere chegar as lutas, o choro, as crises mais difíceis, comece a orar. Desde que os meus 2 filhos foram para o meu ventre, antes mesmo disso eu já comecei a orar por eles, eu e o pai, oramos os 9 meses, oramos, né, durante toda a vida de criança, toda a vida de adolescência, juniores, jovens, jovem adulto, filho casado, continuamos orando. Ore intensamente pelos seus filhos, ore todos os dias pelos seus filhos, mas eu quero te dar um conselho: entregue os seus filhos nas mãos de Deus. Teve um outro dia que eu estava chorando, né, pelos meus filhos e orando, e o Senhor falou: Rosângela, entregue os seus filhos nos meus braços. Rosângela, porventura, os seus braços podem defender os seus filhos mais do que eu? Rosângela, porventura, você acha que você ama os seus filhos mais do que eu os amo? Falei: não, Senhor. Tu és o único que pode proteger os meus filhos. Os seus braços são poderosos, os meus braços não, Senhor. Os meus braços cansam. Senhor, os meus braços não aguentam certa quantidade de peso, com certeza eu vou desanimar, mas os seus braços são braços fortes. O nosso Deus é o Deus do impossível. E nesse dia entreguei os meus filhos nos braços de Deus. Faça a sua parte e descanse que o nosso Deus fará a sua parte. Jamais desista dos seus filhos. Lembre-se sempre, não há causas perdidas para o nosso Deus. Ore, jejue, faça propósitos de orações, de levante de madrugada. Faça como Jó, que orava e jejuava e sacrificava pelos seus filhos. Faça isso, mãe. Chame o pai também. Vamos, queridos casais, nos unirmos através da oração para orarmos, intercedermos, jejuarmos e clamarmos pelos nossos filhos. Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma mãe cheia do Espírito Santo verá milagres na vida dos seus filhos. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos, quando ele ora pelos seus filhos. João 17,15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quero repetir essa porção da palavra de Deus para o seu coração nesta hora. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vivemos neste mundo. Não conseguimos fazer um casulo e ficarmos ali guardados e protegidos. Vivemos neste mundo, não somos deste mundo. Somos forasteiros aqui, aleluia, vamos embora para a nossa pátria celestial. Mas até esse dia chegar, faça a oração de Jesus: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Somos mães com um propósito dos filhos do nosso ventre, mas também somos mães com um propósito das nossas filhas espirituais. Somos geradoras de vida, somos mães com um propósito, unidas no mesmo propósito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmas. Somos mães com um propósito, unidas, lendo diariamente o manual, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem as respostas para todas as suas perguntas, para todos os seus anseios. A palavra de Deus é o manual para que eu e você possamos conduzir os nossos filhos no caminho de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar os seus filhos e que tudo que você possa, colocar a mão possa prosperar. Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, amém.